Bom, esse vídeo ele faz a análise de dados de uma pesquisa que tem como objetivo confrontar se a atividade física influencia no padrão de alimentação, no padrão de consumo alimentar, né? Essa pesquisa faz parte de um projeto maior, né, com estudantes universitários da UFLA de graduação, e na equipe nós temos diversos desdobramentos de possibilidades de pesquisa. A gente resolveu também compartilhar porque o que vai ser registrado aqui nada mais é do que uma análise estatística, né, do início ao fim, e que pode até eventualmente ser útil, né, dada a carência, né, de material às vezes que a gente tem de estatística aplicada à epidemiologia, né, e especialmente utilizando o software R. Então, tá, só para o que nós vamos ver aqui, né? Nós vamos ver estatística descritiva, tá? E uma modelagem para identificar a relação causal, né? E até mesmo definir uma equação preditora para o consumo alimentar a partir das variáveis que foram significantes. O arquivo de R vai ficar compartilhado em Dropbox, o link vai ficar aí no comentário do vídeo, bem como algum outro material que vai ser mostrado como exemplo. Bom, só lembrando que essa parte da tela aqui do R, né, do RStudio no caso, é onde estão os códigos, é o arquivo que vai estar disponível, tá? E a tela de baixo é onde tem as saídas, né, as respostas dos códigos que estão sendo executados, né? Então, o que vai para o artigo, né, para a tese, para o relatório de pesquisa, né, são os dados que vão aparecer nessa parte aqui inferior esquerda. E aqui na parte inferior direita nós temos gráficos que eventualmente forem feitos. Bom, essa primeira parte aqui do código, ela já está, eu já até executei, né, e é apenas uma parte onde a gente abre o arquivo de dados, né. É sempre bom prestar atenção quando for abrir arquivo de dados, porque às vezes é uma grande desistência que a gente, grande motivo de desistência de usar o R, né? Por incrível que pareça, abrir um banco de dados no R às vezes não é uma tarefa simples, vai variar muito conforme seu sistema operacional, com a configuração desse sistema operacional, como você herdou esses dados, né? Então aqui no nosso caso nós optamos por pegar um banco de dados que foi digitado no AppData, que é um software que eu recomendo bastante, ele facilita muito a digitação de dados e permite validação de dupla digitação. A partir do AppData nós fizemos uma exportação para Excel, onde fizemos alguns processamentos, não que não fosse possível fazer no R, tá? Foi mais até por eu estar ainda um pouco inseguro com R na época que eu tinha que fazer esse processamento. E do Excel a gente gera esse arquivo CSV, que em geral é facilmente legível no R. Bom, o comando de ATAT é apenas para facilitar a digitação de alguns códigos, tá? E aqui eu faço uma extração de uma subamostra da nossa amostra. Nossos dados originalmente tinha 2001 estudantes, mas nós temos alguns critérios de exclusão, né? Um primeiro que é feito aqui nessa primeira linha é verificar estudantes que foram que responderam ao questionário 2 vezes, tá? Então a gente usou o número da matrícula para confrontar isso e marcar, e aí consideramos apenas a primeira resposta. Aqui nós temos o critério de exclusão de gestantes, tá? Nós permitimos que gestantes e as pessoas com deficiência físico-motora respondessem ao questionário para evitar constrangimento, porém
nós não incluiremos eles na amostra de estudo, principalmente porque a gente lida com questões de atividade física e da própria composição corporal né, e o próprio consumo alimentar que pode ter diferenças devido a essa população. E em seguida os cursos, né, são excluídos, né, de educação física, de nutrição e de medicina, partindo do confronto com o referencial teórico que a gente utilizou, que onde a maioria dos estudos universitários exclui esses cursos por entender que o aspecto cognitivo poderia influenciar na atitude em relação ao alimento de uma forma geral, em relação à saúde, né? Então, nessa visão teórica, nesse pressuposto teórico, o estudante da área de saúde teria condições de ter melhor saúde e poderia causar confundimento dos dados. Embora isso seja até o tema de um TCC também na nossa equipe, que pelo que a gente está olhando não é bem assim, né? Vamos esperar a Mayara que vai provar para a gente que na verdade o curso é uma variável confundidora e o importante é o sexo, né? Principalmente no curso de nutrição, onde a gente tem um maior número de mulheres. Mas enfim, enquanto isso a gente não consegue demonstrar, vamos seguir o pressuposto teórico, então estão retirados os cursos da área de saúde, né? Ou da área de educação física, obviamente, para estudar atividade física. Esse com certeza estaria um desvio importante. Bom, após essa filtragem nós temos a amostra de estudo de fato, que é de 1.723 estudantes, tá? E aí nós vamos trabalhar com esse universo amostral. Bom, a primeira coisa que a gente faz quando lida com um banco de dados, né, é verificar se existe normalidade, né, quer dizer, se existe aderência à distribuição gaussiana das variáveis contínuas. Eu estou partindo do princípio de que quem está assistindo esse vídeo já tem um entendimento claro dos tipos de variáveis que a gente lida em epidemiologia e em pesquisa em geral, né, que são as variáveis categóricas, contínuas, ordinais e discretas. Tá? Não vou entrar nesse mérito aqui não. Para quem precisar disso aí, pode verificar outros vídeos aí do meu canal, que uma das aulas que a gente filmou, que eu vou ao quadro, tem definido esses tipos de variáveis. Bom, as variáveis contínuas, né, até para a gente poder fazer a descrição delas, a gente precisa verificar se existe normalidade. Tá? Eu estou utilizando aqui o teste de Kolmogorov-Smirnov, tá? Com esse comando ks-test, e o que importa nesse teste é o valor P. Tá? Diferentemente de quando nós fazemos inferências, tá? O valor P desejável agora é o maior que 0,05. Um valor P maior que 0,05 iria indicar que existe aderência à curva normal. O nosso P aqui está tendendo a zero, tá? Esse valor 2,2, o E aqui significa vezes 10 elevado a menos 16, ou seja, quase zero. Tá? Esse valor de P é extremamente pequeno, mostrando que a distribuição da variável é muito significativamente diferente da distribuição normal. Ou seja, essa variável de idade, que foi a primeira que a gente fez aqui, ela não é normal. Né? Então, lembrando que isso significa que a média é uma estimativa muito pouco confiável para essa variável. Nós vamos ter que usar outros valores de estimativa por ponto para ela. Tá? Essa aqui é a variável de distância de casa. Tá? Nós vamos observar aqui também o valor P muito baixo, ou seja, ela não é normal. Tá? O somatório de benefícios de assistência estudantil, essa PRAEC soma, também não é normal. E a prática da atividade física, tá? É a IPAC-T, tá? Também não é normal. Tá? Então nenhuma das variáveis é normal, o que elimina a possibilidade da gente
fazer qualquer inferência através de média. Então, uma coisa que ajuda para... embora nada disso, em geral, vai ser colocado, né, em um artigo, no máximo no método você já explicar por que não vai usar média, porque não são normais, né? E o que eu vou mostrar agora, que são histogramas, também em geral a gente não mostra, né? Em tese, né? Em TCC talvez, mas um artigo não convém mostrar, é apenas para você começar a se instruir sobre o que é o seu banco de dados, né? A intenção dessa primeira fase aqui, dessa verificação de normalidade, é apenas eu saber onde eu estou pisando e o que eu vou poder falar desses dados, que valores eu vou usar desses dados, tá? O histograma da idade, né, ele já apresenta, né, uma cauda à direita, né, ou seja, o que a gente chama de uma assimetria positiva, né? Então a gente já verifica que a média certamente vai estar mais à direita, né? Vai ter um valor de idade mais alto do que realmente aquele valor que representa melhor a população, tá? O histograma da renda, também com a mesma simetria positiva. Da distância de casa, também com a simetria positiva. Do número de benefícios de assistência estudantil, idem. E também da atividade física. Então a gente percebe, né, que esses histogramas, né, aqui à direita, são todos muito semelhantes, né, no sentido de todos eles apresentarem uma simetria, né, positiva, né? E, tá, embora eu não tenha ainda uma referência na obra que possa tirar essa proposta, mas conversando com os colegas estatísticos, né, alguns entendem, eu gostei muito da ideia de que nem mesmo a mediana seria um valor ideal para apresentar essas variáveis, né? Devido a essa assimetria, um ideal poderia ser a moda. Eu tenho buscado mostrar as três coisas nas minhas tabelas, né? Quando eu proponho uma publicação, quando escrevo algum relatório, eu coloco tanto a média quanto a mediana quanto a moda, mas no meu texto eu especifico que eu estou confiando que o desenho da minha população, a estimativa para a minha população é principalmente baseada em moda. Com algumas, isso não pode ser uma regra, obviamente, né? E talvez apareça um caso aqui que a gente não me lembro aqui agora nesses dados se vai aparecer um caso em que mesmo que a moda se torna muito mentirosa também, tá? Vamos em frente. Então eu já sei, eu já tenho uma ideia do que eu tenho em mãos de dados, especialmente das variáveis contínuas, né, que são as mais sujeitas a violações, né, de suposições, né, filosóficas importantes na hora de descrever dados. Então agora eu vou para a minha descrição propriamente dita. Tá? Nós vamos ver agora aqui uma mistura de dois comandos, né? Quando a minha variável for categórica, eu vou usar o comando table, tá? Com a função criada por mim, que é a icprop, que cria, calcula estimativas pontuais e por intervalo para a variável. Tá? Lembrando que a variável sexo dic é o sexo de uma forma binária, então 0 é atribuído para mulheres e 1 atribuído para homens. O comando table só me dá valores absolutos, tá? Então estão aqui, eu tenho 831 mulheres na amostra e 889 homens na amostra, absolutamente, em contagem. A função icprop vai me dar primeiro das mulheres, perdão, eu não carreguei a função. Aqui a função, tá? Ela tá configurada para intervalos de 95% de confiança, tá? É uma função extremamente simples, né? A gente está fazendo aqui um intervalo de confiança de uma variável
categórica com aproximação anormal, então eu uso 1,96, que indica que vai ser de 95% de confiança. Se eu fosse fazer de 99,9, eu mudaria essa constante para 3,27. Mas estou fazendo para 95% de confiança. Carrego a minha função, retorno lá no código e agora a ICPROP vai funcionar, me dando valores para a variável sexo. Então, a primeira, conjunto aqui de estimadores e estimativas é para mulheres e o segundo para homens. Tá? Isso vai se repetir várias vezes. Tá? Que estimadores eu tenho aqui? Tá? O valor P é a proporção, é o percentual. Então eu tenho 48, pontualmente 48,31% de mulheres na amostra. Tá? E tenho 51,68, 69% de homens na amostra. Né? Esses dois números comparados, né, 48% versus 51%, já gera uma pergunta para a gente. Então, afinal, eu posso dizer que os homens são maioria na minha amostra? Tá? Eu não posso fazer essa comparação por estimativas de ponto, porque, quer dizer, na amostra, sim, com certeza. Mas e na minha população? Né? Na minha população de estudantes da UFLA, que é a nossa população atingível nessa pesquisa, né? Existe mais homens do que mulheres na UFLA? É nesse momento que a gente deve consultar os intervalos de confiança. Então eu tenho aqui, ó, LCL e UCL, L de low, U de upper. Então eu tenho o valor mínimo e o valor máximo do intervalo que essa proporção pode estar, né, na população. Então, mulheres, né, na nossa população podem variar de 45% a 50% da população. Homens variam de 49% a 54%. Percebam que esses intervalos se tocam. Tá? Vamos ver. Deixa eu ser mais claro aqui em afirmar o que é esse se tocam. Tá? Então, eu tenho um valor para mulheres de 45 a 50, certo? Então, de 45 a 50, né, eu vou ter aqui 45 ou 50. Então, imagine aqui uma reta de números reais, tá? De porcentagem em números reais, né? E tenho lá de homens de 49 a 54. De 49 a 54, vamos marcar aqui o número 49 e 54 ficaria por aqui, certo? Então, eu tenho aqui valores pontuais de porcentagem. Tá? Então, entre as mulheres, tá, eu tenho um intervalo que vai de 45 a 50. O percentual de mulheres pode estar dentro de qualquer um desses valores. E o de homens vai de 49 a 54. Percebam que nessa região aqui existe uma possibilidade de encontro de valores, tanto de homem quanto de mulheres. Então, por isso que eu digo que esses intervalos se tocam. Tá? Se eu tivesse um intervalo, vamos supor aqui, entre 45 e 49 e um outro entre 50 e 54, percebam que agora eles não se tocam. Tá? Quando se tocam, eu digo que é estatisticamente igual. Essa diferença entre proporções não é significativa. Quando não se toca, eu digo que são diferentes. Isso é um jeito bastante simples de já fazer alguma inferência. Entendendo a inferência como a observação de uma amostra para a compreensão de um todo, de uma população. Certo? Então, disso tudo, eu concluo que, a minha amostra é equilibrada entre os sexos.
Tá? Não há a predominância de homens sobre mulheres ou de mulheres sobre homens. Tá? Perdão, a minha amostra não, a minha população. É importante às vezes a gente ter cuidado com esses termos. Muito bem, tá? Então esses são valores, né, da descrição de sexo. Tá? Eu estou explicando esse agora com um pouco mais de detalhes, né? Mas não, os próximos a gente vai mais rápido. Tá? Bom, agora eu tenho que descrever a idade por ser uma variável contínua, eu não vou usar o comando table, vou usar o basic stats e o mfv. Tá? Aqui as libraries, tá? São pacotes, tá? Do R, então a basic stats usa o fbasics e o comando mfv faz parte do pacote modest. Tá? Carreguei os dois pacotes e aí eu posso fazer a descrição da variável propriamente dita. Tá? O que o comando basic stats me retorna? Tá? Nobs é número de observações, tá? 1723, né? Ou seja, a amostra, né? NA são valores em branco, tá? Então 46 desses estudantes da minha amostra eu não consegui calcular uma idade. Tá? E o comando basic stats já está excluindo esses dos cálculos. Tá? Então ele já está fazendo, tá, esses cálculos das estatísticas descritivas a partir da observação, né, da análise de 1723 menos 46 dados que são em branco. Valor mínimo e valor máximo. Tá? Quer dizer, aqui eu posso até subtrair, ter a amplitude dos meus dados. Nada disso em geral é importante para minha publicação, tá? O primeiro e terceiro quartil, né, que permite o cálculo do intervalo interquartílico, tá? Mas a gente vai ver um jeito aqui de fazer direto. E aqui, finalmente, a minha média de 22 anos e a mediana de também 22, né? Mas enfim, uma média de 22,44 e uma mediana de 21,75. Então, como a nossa simetria é positiva, vamos pegar aqui o histograma da idade, que não difere dos demais, né? Eu tenho uma simetria positiva, obviamente que a média vai estar mais situada em valores mais altos e a mediana em valores mais baixos. A mediana à esquerda da média, certo? Isso aqui é apenas a soma de todas as idades, tem qualquer valor pra gente, tá? Aqui o erro padrão, tá? Eu gosto muito sempre que a publicação me permite eu expor os valores de erro padrão de média, tá? Porque é um valor, principalmente em tabelas de estatística descritiva, tá? Ele é um valor que ajuda muito futuros pesquisadores a calcular a amostra dos seus estudos, tá? Quando você está precisando calcular uma amostra, você encontra um artigo com um erro padrão, você quer abraçar aquele pesquisador e agradecer porque ele facilitou a continuidade da ciência. Porém, nem todos os periódicos vão te permitir a exposição dessa informação. Tá? Eu entendo até que ela ser mostrada é um princípio ético. Aqui uma coisa extremamente importante, né? Sempre que você puder, e eu acho que a Cadernos vai permitir, mostrar, né, o intervalo de confiança. Intervalo de confiança aqui da média, né? Então, um intervalo bem estreito, bem interessante, né? De 22,26 a 22,61, né? Devido ao nosso N, né? O nosso N, quanto maior o N, mais estreito é o intervalo de confiança. Tá? Aqui nós temos a variância, né? Que em geral não é apresentada em artigos, e aqui o desvio padrão. Tá? Muitas revistas exigem, eu quero desvio padrão, quero que você sempre me fale em média mais ou menos desvio padrão. Tá? E quando eles exigem, a gente tem que usar, senão eu sempre prefiro apresentar valor de média com intervalo de confiança. Tá? Cada vez é mais comum em bons artigos, né, de bons periódicos, essa liberdade de usar o intervalo de confiança para apresentar valores médios. Tá? Então, STDV aqui é desvio padrão, né, vem de Standard Deviation. E aqui eu tenho o meu coeficiente de assimetria e o meu coeficiente de curtose. Tá? Enfim,
Em geral, você vai usar as informações de média e mediana, né, e intervalos de confiança dessa saída de Basic Stats. Tá? E a moda? A moda, eu preciso usar o comando mfv e ele me dá um valor de moda direto. No caso aqui, 21,27 anos. Tá? Então, olha lá. Né? Só para a gente fazer uma reflexãozinha aqui, olha, a média está mais à direita, depois imediatamente à esquerda vem a mediana e depois eu tenho a moda. Então a moda ainda vem mais para o lado esquerdo, que é onde estão concentrados meus dados. Tá? Às vezes eu já vi gente até ter essa dúvida. Né? Mas o intervalo de confiança é apenas para média? Sim, esse que está sendo mostrado aqui é apenas para média. Eu posso ter intervalo de confiança para mediana? Posso, não é um cálculo simples, tá? Para quem se interessar. Eu já usei uma vez a técnica proposta pelo professor Daniel Furtado Ferreira, aqui da UFLA, o livro dele de estatística básica. Ele propõe um método de cálculo de intervalo de confiança de mediana. Tá? Usei uma vez, é um cálculo complicado. E moda eu nunca vi ninguém tecer uma proposta de intervalo de confiança para moda. Tá? Não estou dizendo que não exista, tá? Eu apenas não conheço. Muito bem, aqui faltou um comandozinho que é o IQR. Tá? Deixa eu fazer ele aqui agora. Tá? Opa, desculpa. O IQR não é automático na remoção dos NAs, né, dos dados ausentes. Então aqui eu tenho que botar um aviso para ele apagar os arquivos ausentes antes de calcular o IQR. Pronto, eu tenho o IQR. Lembrando que o IQR é o intervalo interquartílico. Tá? Ele é muito comum de você mostrar o intervalo interquartílico quando você apresenta a mediana. Né? Então geralmente você mostra a mediana e o intervalo interquartílico. Tá? Grosso modo, eu vou falar uma grande bobagem aqui, estatístico me mataria por menos que isso, mas em artigos de epidemiologia em geral a gente vai ver, quando mostra a média mais ou menos de desvio padrão, você poderia mostrar a mediana mais ou menos do IQR. Tá? Muito bem. Como eu disse, aí, mais aí pro... eu tenho feito tabelas mostrando isso tudo, tá? Mas no texto eu chamo para onde eu quero que a pessoa olhe. E nesse caso aqui eu pediria para a pessoa olhar para a moda. Tá? Eu olharia para a idade modal como uma boa estimativa de idade da população. Tá? E não necessariamente você vai mostrar isso tudo, tá? Talvez você vai querer focar em apenas um deles, tá? Minimamente eu recomendaria aqui que não se usasse a média, pelo menos usasse a mediana. Muito bem. E aí vai ficar agora repetitivo em termos de comando, tá? Mas então tá aqui, ó, o table do turno, tá? Essa variável turno é 0 para aqueles que estudam em cursos diurnos e 1 para quem estuda em estudo noturno, tá? Então estão aqui os valores absolutos da variável turno, tá? E o que nos interessa que são os ICPROP, tá? E aí a gente vê, né, uma clara tendência aos cursos diurnos. Sim, e até porque a nossa amostra foi planejada para isso. Lembrando que nós utilizamos uma técnica amostral de conglomerados de curso estratificados por turno. E essa estratificação foi ponderada, né, por um método ótimo de Newman, para que a gente tivesse, de fato, uma representatividade maior dos cursos diurnos, porque são a maioria dos estudantes. Tá certo? Então aqui a gente vê que claramente, né, os intervalos de confiança dos dois grupos não se tocam. Então a diferença aqui é significativa e isso era intencional na pesquisa. Tá certo? Muito bem. E aí vem o Basic Stats da renda. Tá? Então observar sempre que aparecesse tá? Indica que é vezes 10 elevado a mais 3, vezes 10 elevado a mais 2 e assim por diante. Né?
Em termos práticos, é pegar essa vírgula e andar, esse ponto decimal aqui no caso, e andar 3 casas ou andar 2 casas. Então o número de observações é 1, 2, 3, 1723. O número de aneais, 2. Então duas casas, 1, 2, 431. E assim por diante. Tá? A média aqui, então, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, R$ 1.786,65. Tá? Mas mais uma vez, devido ao histograma da renda, eu vou tentar puxar para mostrar através da moda, que é de R$ 1.000, bem mais baixa que a média. Tá? E aqui também faltou o IQR da renda. Observe que o R ajuda a gente a digitar, tá vendo? Como eu fiz aquele comando ATAT, tá? Eu digito 3 palavras, 3 caracteres, ele me sugere algumas coisas que eu possa estar querendo dizer. E no caso eu quero a minha variável renda. Importante lembrar também que no R, né, letras maiúsculas e minúsculas são diferentes, tá? Então a gente tem que atentar para isso. Botar o NARM igual a true, e aí a gente tem o valor de IQR para renda, tá? Muito bem, o Basic Stats da distância, né, com a sua moda, vamos pegar aqui também, tá? E a gente usa muito no R os recursos de copiar e colar, a gente não precisa ficar digitando, tem muita gente que morre de medo do R, nossa, tem que ficar digitando comando, não, você aproveita muita coisa, né? E a partir do momento que você vai evoluindo, faz uma primeira análise, faz uma segunda, na segunda análise que você faz, você já pega muito código da primeira, né? Você já quebrou a cabeça para construir, agora você vai simplesmente copiar e colar e alterar para a sua realidade atual, mudar nome de variável na maioria das vezes, tá? É interessante observar que aqui, tá? Para esse caso aqui da distância da família, eu tenho um problema. Percebam que a média aqui ficou em 209 quilômetros, né? A mediana em 144 e a moda cai para zero. Né? Por que essa moda cai para zero? Olha aqui o histograma da distância. Tá? Ele começa com um acúmulo muito grande em zero. É uma das conclusões desse nosso projeto, que é surpreendentemente, no meu entender, é positiva. A UFLA, a Universidade Federal de Lavras, hoje atende prioritariamente o cidadão lavrense. Tá? E como que nós queremos medir aqui, no caso, é a distância de fato, quer dizer, esse estudante que se desloca, né, essa moda começa a não servir bastante, essa moda simplesmente mostra, a UFLA prioritariamente atende lavrenses, mas essa pode não ser a nossa necessidade, tá? E aí, nesse caso aqui, eu usaria a mediana, né? Não, dentre aqueles, considerando esse universo, mas tentando mostrar o raio que a UFLA, o raio geográfico, né? Aqui no caso rodoviário, né? Essas distâncias são distâncias rodoviárias. Esse raio de região que a UFLA atende de estudantes, eu usaria a mediana e mostraria que é um raio de 144 km rodoviários. Importante, no caso desse artigo que a gente está fazendo, nós queremos fazer uma inferência causal, então esses detalhes de descrição nem são tão importantes. Precisamos botar uma tabela, dizer que ela está lá. Em geral não há espaço para fazer toda essa discussão que eu estou fazendo. Eu estou apenas aproveitando para fins didáticos aqui, para outras pessoas que podem estar passando os apertos que eu já passei na vida e já ter alguma coisa aí para ajudar. Essa variável ocupa std, né? Ela é codificada como 0 para quem desculpa, é 0 para quem tem alguma atividade remunerada e 1 para aquele que somente estuda, tá? Então nós vamos ver aqui com os intervalos de confiança que a imensa maioria dos estudantes, uma maioria significativa, né, muito significativa, é de estudantes que apenas estudam, não tem nenhuma outra atividade remunerada declarada por eles. Tá? Essa é uma variável que vai ser importante na nossa modelagem porque ela influenciou no score de alimentação, conforme a gente vai ver na modelagem mais adiante.
E essa também é uma questão que vale um pequeno comentário, né? Que a universidade ainda é, de certa forma, excludente para aqueles que não podem somente estudar. Né? Essa é uma realidade de todas as universidades, quer dizer, os cursos noturnos ainda são uma novidade nessas universidades do interior, então acho que a gente precisa ainda evoluir politicamente nessa quesito para ampliar o acesso de trabalhadores à universidade. Muito bem. Essa variável aqui eu nem vou te mostrar, Dani, isso aqui era alguma outra análise minha. O Basic Stats do número de benefício da assistência estudantil, né? A variável para X-soma. Também está faltando aqui o IQR dela. Tá? E aí, né? Ela bem boazinha com a gente aqui, né? Para X-soma, ela quase foi normal, né? Você vê que a mediana e a média e a própria moda são valores muito semelhantes, né? Muito bem. E aqui nós vamos ter o Basic Stats da atividade física, esse é bastante importante nesse estudo. Tá? Também está faltando aqui o IQR da IPAC-T, que é o total de atividade física medida em MET minutos por semana. Né? Então, são valores bastante altos mesmo. E depois, inclusive, a gente vai ter que conversar, porque isso gerou um problema na hora da modelagem. Um problema não, um detalhe na hora da modelagem. Tá? Aqui, assim como na distância, né, nós temos aqui uma moda mentirosa, né, uma moda tendendo a zero. Né? Tá? Inclusive, quando eu fiz a análise primeira desses dados para a tese mesmo, tive que parar um bom tempo tentando resolver esse tipo de problema. Tá? Nós temos um excesso de zero aí, ou seja, de pessoas que alegaram não ter feito atividade física. Só que é importante entender que o instrumento que a gente usou, que é o IPAC, ele faz uma pergunta direcionada para a última semana. Quer dizer, a pessoa às vezes pode ser extremamente ativa fisicamente. Tá? Isso é importante de ter em mente. A pessoa pode ser extremamente ativa fisicamente, porém nessa última semana, tá? Por alguma situação, pode não ter feito nenhuma atividade física. E se ele respondeu ao pé da letra, o IPAC, se espera que seja isso, né? Ele vai alegar uma zero de atividade física, quando na verdade, somente naquela semana, ele não fez uma atividade física. Então aqui é mais um caso que a moda não vai ser muito bacana com a gente. Aqui então, como não há normalidade, eu partiria para a mediana, que indica aqui 3.732 3.732 MET-min por semana. Perceba que há uma diferença muito grande aqui, quase dobra da média para a mediana, e de fato esses dados de atividade física são extremamente dispersos, é uma amplitude muito alta. Tá? Os valores maiores chegam a mais de 30.000 MET-min. Tá? Então esse é um problema que a gente tem que lidar, quer dizer, a informação da atividade física ela chega de uma forma bastante dispersa. Tá? Mas isso vai ser considerado lá embaixo na modelagem. Bom, seguindo, Dani... Não vou mostrar a análise das categorias da atividade física, não convém, vai só nos confundir. Tá, o que falta aqui, que eu não fiz, é da nossa principal variável resposta. Então eu preciso do Basic Stats da guia Score, né, do score de alimentação propriamente dito. Né? Sim, a gente não fez um histograma dela, né? Vamos fazer aqui. Tá? Diferentemente das outras variáveis, essa variável do score do guia de alimentação, ela já tem um aspecto visual mais gaussiano, né? Vamos fazer aqui, deixa eu aproveitar o código aqui de cima, que esse aqui é maior. Isso já devia ter sido feito lá em cima, desculpa a desorganização. Né? Mas então eu preciso fazer aqui
também um teste de normalidade para essa variável, embora é importante entender que essa variável não é uma variável propriamente contínua, porque o score do guia de alimentação sempre vai gerar números inteiros, né? E um dos pressupostos que a gente tem de uma variável contínua é que ela pertence ao conjunto de números reais. E aqui ela é uma variável que ela não pertence ao conjunto de números reais, né? Nunca o score de um estudante vai me dar um número quebrado, né, com casa decimal. Ele sempre vai ser um número inteiro, né? Então essa variável pertence ao conjunto dos números inteiros não negativos que a gente diz, porque inclui o zero. O score pode ser zero, tá? Então essa é uma variável que ela se comporta muito de forma como o estatístico prefere classificar como uma variável discreta, tá? Aquelas variáveis de contagem, né? Quantos pontos o cara tem de alimentação, tá? Então por isso que a gente vai ver que de cara eu já vou descartar qualquer modelagem por método de regressão linear. Que seria adequado apenas para a variável resposta contínua. Então, nossa variável resposta ela é muito mais classificável como discreta do que como contínua. Tá? E aí, obviamente, a normalidade fica comprometida, né? Porque a distribuição normal pressupõe uma variável contínua. Né? E a nossa variável não é contínua, então eu tenho aqui o resultado do teste de Kolmogorov-Smirnov, obviamente um P menor que 0,05. Mas perceba, ele foi um valor P muito mais pertinho, né, da normalidade do que os demais, né? Justamente por essa visualização, quer dizer, essa variável gostaria de ser normal. Tá? Talvez se eu ampliasse ainda mais a minha amostra, coletasse dados de score de alimentação de mais estudantes, é possível até que começasse a olhar para ela de maneira normal. Tá? É possível. Tá? Agora, o fato é que nessa variável da guia ESC, tá, a mediana é uma boa estimativa e não a moda. Né? Porque ela está centralizada, né? Ela tem a forma do sino. Né? O que eu estou querendo dizer, acho que talvez seja importante desenhar, é que era melhor pegar uma... Peraí. Ok, uma nova folha de papel, né? Vai ficar mais fácil. Agora eu preciso... aumentar aqui. Bom, vamos lá. O que a gente está dizendo sobre normal, quer dizer, uma curva gaussiana, ou seja, perfeitamente normal, a distribuição normal, ela tem esse formato de sino, né? Quer dizer, as frequências se acumulam no centro, né? Quando eu falo em assimetria positiva, eu estou falando já nesse rabo aqui para a direita, tá? Isso seria uma assimetria positiva. E você tem também uma assimetria negativa, que seria o rabo para a esquerda, tá? É importante notar também que não são somente esses desvios, né? A gente pode também ter um outro tipo de desvio que é a curtose, que vai nos mostrar, quer dizer, ela pode ser extremamente em pé, o que daria um desvio de normalidade também, ou extremamente achatada. Né? Isso é a curtose que nos mostra. Todos esses casos aqui são casos, tá, que nós estamos fugindo da normalidade. Tá certo? Então, percebam que esse sino, o que eu estava querendo dizer é que esse sino está razoavelmente visível nesse histograma aqui. Tá? Embora não seja normal. E, como eu disse, principalmente por ela não ser contínua. Bom, então eu vou repetir aqui, né, o Basic Stats. Vamos fazer a moda apenas para efeito de padronização, talvez, de uma tabela, se for o caso. E
o IQR, né? O IQR, que é o intervalo interquartílico, tá? Vem de interquartile range, né? Essa sigla IQR é muito comum. Bom, então nós temos aqui, ó, Basic Stats, né? Com a média e a mediana muito próximas, tá? Mas certamente a média aqui não se aplica pelo próprio tipo da variável, não somente pela ser normal, tá? Sim, eu esqueci de falar, em relação à atividade física, o próprio protocolo do IPAC recomenda que se use mediana. Tá? O protocolo internacional, né, que padroniza, né, a utilização do IPAC, eles já partem no pressuposto, já dizem, já afirmam para os usuários que a variável de atividade física não é normal e que não se deve trabalhar com médias quando se trabalha com atividade física. Tá? Isso é uma informação importante também. Enfim, então eu tenho uma mediana aqui da variável GIS, né, do score de alimentação. Tenho aqui a moda, tá? E aí percebam, né, a moda agora ficou mais alta do que a média e a mediana, sim, porque se eu olho para esse histograma, tá? Se eu fosse identificar algum padrão de assimetria aqui, certamente que eu iria identificar, né, esse padrão aqui, né? Esse padrão negativo, né, que joga os dados mais para o lado direito, né? Então isso é visível aqui, né? E os dados, os números não estão mentindo para a gente. Muito bem. Eu tinha feito inicialmente uma análise bivariada, tá? Mas não será mais o caso para quem for aproveitar o código, né? Esse código funciona. Isso aqui são códigos. Isso aqui, né, é um conjunto de código que gera um resultado para um teste de Kruskal-Wallis, tá? E depois tem como a gente apresentar esse. Então aqui eu faço o teste propriamente dito, né? E depois eu apresento os dados com mediana e IQR, tá? É o que esse código faria, mas não vai ser nosso caso, que nós vamos fazer modelagem múltipla. Tá? Aqui também um exemplo de estratificação, tá? Por sexo, mas como a gente tem possibilidade de confundimento de várias variáveis, a gente preferiu usar aqui um modelo de regressão, mas esses códigos também funcionam, tá? Então aqui eu tenho a estratificação, né? Eu crio duas subamostras, uma somente de homens, outra somente de mulheres, e depois eu faço os testes dentro de cada extrato para controle de confundimento. Tá? Isso aqui também não vem mais ao caso. E aí sim a gente pode chegar a trabalhar com a nossa pergunta inicial da pesquisa propriamente dito. Não sei se eu informei no início, mas essa é uma pesquisa, esse delineamento foi transversal, né? E nós vamos fazer então, tentar agora chegar no modelo que explique essa variável de score de alimentação, especialmente em função da atividade física. Obviamente que eu vou ter que utilizar diversas variáveis para poder controlar possíveis efeitos de confundimento. Eu não mostrei aqui nesse código, não está nesse código aqui e não está aqui nessa análise, mas eu fiz as estatísticas, as análises bivariadas de todas as variáveis que a gente tinha no questionário. Tá? E eu já pré-verifiquei, porque eu já vinha fazendo essa análise para a tese, eu já pré-verifiquei quais são as variáveis que são potenciais confundidoras, né? Ou seja, eu peguei aqui, apenas joguei no modelo aquelas variáveis que eu já sabia que minimamente ou se relacionava à alimentação ou se relacionava à atividade física, tá? Então isso vem do arquivo. Eu vou colocar esse arquivo que é a minha tese parcial também aí compartilhada, tá? Que pode sanar algumas dúvidas, né? E então, como eu disse, eu já tinha feito análises bivariadas tanto da atividade física quanto da alimentação, tá? Então tá nessa tabela aqui, ó, tá? Está nesse arquivo da tese, né?
onde a gente verifica, né, essa aqui é da atividade física, ó, o sexo, né, significativamente se associando à atividade física, tá? E com o consumo alimentar, né? Que nós tínhamos aqui sexo, a religião, o turno e assim vai. Bom, enfim, depois de fazer uma análise mais criteriosa, depois esses dados também são modelados, tá? Tanto para atividade física quanto para consumo alimentar. E depois de observar esses modelos, nós tomamos aquelas variáveis que poderiam ser de fato confundidoras, tá? Para a gente não sobrecarregar nosso modelo também inicial, tá? E aí nós pegamos então as seguintes variáveis: o score de alimentação, obviamente, a atividade física, obviamente, e esses potenciais confundidores, né, que são o sexo, tá, o número de benefícios da assistência estudantil, a idade e o fato de somente estudar ou não. Tá? Essa ocupa este dia apenas, né, lembrando que essa variável aqui, 0 para quem tem alguma atividade remunerada, né, que trabalha, e 1 para quem somente estuda. Muito bem, a partir desse banco de dados nós temos aqui a definição de um primeiro modelo. Então essa regressão foi feita considerando a variável de score de alimentação como uma variável discreta. E aí eu utilizei a distribuição de Poisson para modelar esses dados, para fazer uma análise de regressão. É importante notar que quando a gente faz uma regressão de Poisson, um dos principais pressupostos de uma variável que segue distribuição de Poisson é que ela tenha a média igual a variância, tá? E a gente vai ver que depois na modelagem a gente tem que testar isso para ver se realmente isso é verdade, porque se não for nós temos que partir para alternativas de outros modelos, tá? E aí seria a binomial negativa se fosse um caso de superdispersão, ou seja, a variância maior que a média, e em caso de subdispersão, variância menor que a média, a gente usaria quase Poisson. Tá? Já de antemão, já aviso, aqui não tivemos nenhum problema de dispersão, tá? Nossos dados são equidispersos, né? Nosso modelo é equidisperso, então a gente pode usar Poisson. Tá? Então um comando aqui para criação do modelo, né? Vou até repetir ele aqui por garantia. Muito bem. Criou o modelo e aí a gente pode dar um summary. E aí é importante a gente notar, né? Quando a gente faz esse summary, ele está me dando parâmetros de estimativa para, tá? Então está aqui nessa segunda coluna, na verdade, né? Estimate são o que seria aqueles valor B, né? Equivalente ao valor B, né, da regressão linear, tá? Porém, eles não podem ser interpretados da mesma forma, tá? É importante a gente notar que o modelo de Poisson, tá, ele vai usar uma função de ligação de log, né, que a gente chama, que é o logaritmo natural, né? E ele não se comporta, né, o modelo não se comporta da mesma forma que um modelo de regressão linear. E isso vai gerar alguns aspectos importantes. Quer dizer, enquanto, por exemplo, tá, então vamos entender que esse estimate aqui é o valor de B, né? Quando a gente faz uma regressão linear, quer dizer, na regressão linear a gente está partindo de pressupostos que a gente tem desde... Nossa, ficou muito torto. Deixa eu aproveitar melhor aqui. Muito bem. Pois bem. Nós temos aqui, ó, quando a gente está falando em regressão linear, eu estou falando daquele plano cartesiano que você aprendeu lá com o tio Totonho, lá no ginásio. Opa.
Nossa, mas eu tô mal aqui no desenho. Perdão, vou repetir. Muito bem. Então vamos lembrar aqui que a gente tem um plano cartesiano, né? Essa linha aqui era para ser reta, tá? Me desculpe. Nossa, mãe, peraí. Vamos lá, última tentativa. Vamos lá. Aqui eu vou tentar traçar uma linha reta. Ficou um pouquinho mais reta. E aqui também. Né? Então, a gente aprende lá no ginásio, né, que a gente tem aqui um eixo X, um eixo Y, né, e qualquer função, né, que eu tenha nesse plano, né, do tipo com esse desenho, uma linha reta, tá? Ela é uma função, então admitindo que y é uma função de x, né? A resposta, né, é uma função de x que é do tipo a mais bx. Tá? Isso eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, porque isso está também num outro vídeo que eu coloquei aí, tá? Que eu explico quais são os princípios de regressão linear. Tá? Enfim, mas o que eu quero numa regressão é estimar quem é esse b. Tá? Quem é esse número, tá? Que multiplica a minha variável de forma que eu possa explicar a minha variável resposta, o meu desfecho. Tá? Então, nem modelos múltiplos, né, eu poderia ter de regressão linear vamos chamar, por exemplo, que o score de alimentação poderia ser igual, né, a um valor de intercepto, né, porque esse A aqui nada mais é do que esse valor aqui que a função cruza o eixo de y, né, esse é o intercepto que a gente chama, né, o B seria o que define essa angulação, né? Um B maior que esse aqui faria um ângulo mais íngreme, né? E um B menor menos íngreme. Enfim. E aí, se eu tivesse um modelo linear, eu poderia afirmar que o score de alimentação, por exemplo, seria algum B que multiplica a idade mais, né, um outro B, um outro coeficiente que multiplicasse a escolar, perdão, qual que foi que deu? Sim, a atividade física, né? A IPAC-T. Né? Poderia chegar no modelo desse, se fosse linear. Então, observe que aqui, né? Sim, e o intercepto, né? Então, aqui eu estou usando sinais de mais, estão vendo? Quando a gente está em Poisson, mudam bastante a coisa, tá? Eu vou ter que afirmar, na verdade, que eu tenho, tá, uma multiplicação de números de Euler, tá? Esse é um número de Euler, que ele é uma constante mágica na matemática, que vale, se eu não me engano, 2 ponto alguma coisa, 5 alguma coisa, não importa. Tá? Então é o número de Euler elevado ao intercepto, entre aspas, vezes, vou usar o ponto aqui como multiplicação, o número de Euler, tá, elevado ao coeficiente, olha ele aparecendo aqui, né, vezes a variável, vamos supor idade, vezes o número de Euler elevado ao segundo coeficiente com a segunda variável. Esse seria o modelo de Poisson. Tá? É importante notar que esse B, e aí vem uma mágica importante para epidemiologista, tá? Esse B qualquer coisa, nada mais é do que o que a gente chama de razão de prevalência. Isso é importantíssimo agora. Tá? Ou seja, eu posso escrever isso aqui aplicando, vamos aplicar aquela propriedade, tá? Que, por exemplo, ó, se eu tiver, vou até mudar de cor aqui para dar um destaque nisso aqui, aplicando uma propriedade simples da aritmética que a gente aprende no ginásio, por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 2, e isso tudo elevado a 2. Tá?
O que é isso? Fazendo de cabeça, seria 4, 4 vezes 4, 16, concorda? 2 elevado a 2, né? 4. E aí eu ficaria com 4 aqui, né? Eu teria depois, então, 4 elevado a 2, que daria 16, de acordo? Bom, dá uma olhada. Eu posso simplesmente dizer que isso aqui, ó, 2 elevado a 2, e isso tudo elevado a 2 é, vou puxar aqui para baixo, ó, 2 elevado a 2, não é potência de potência? Então 2 elevado a 2 vezes 2. Isso aqui me daria 2 elevado a 4, não é isso? 2 vezes 2, 4. Que daria o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 também. Então, sempre que eu tiver uma potência elevada a outra potência, eu posso simplesmente multiplicar esses fatores aqui. Tá certo? Se eu aplicar isso aqui, eu posso dizer então que o score de alimentação seria a razão de prevalência do intercepto, certo? É elevado a A, vezes a razão de prevalência da idade elevado à idade, vezes a razão de prevalência da atividade física, vezes elevado a valor de atividade física. Então eu vou ficar com esse modelo. Então o que eu preciso, na verdade, e esses valores são extremamente importantes, porque essas razões de prevalência são interpretáveis tais como são interpretadas razões de chance, razão de risco, né? Aquela coisa do passa pelo 1, não passa pelo 1, que eu já mostrei nos outros vídeos sobre esse tema. Tá? Então essa razão de prevalência, que é uma medida epidemiologicamente válida, universalmente aceita, ela vai aparecer nesse nosso modelo de Poisson. Porém, percebam, ela não é o intercepto. Perdão, ela não é o coeficiente. Né? RP não é igual a B. O que ele está me dando agora lá, vamos voltar lá na resposta, o que ele me dá aqui nesses estimates é o B, valor de B. Eu preciso converter isso em RPs. Tá? E essa conversão, ela é recomendável na área de epidemiologia que ela seja feita, tá? Essa conversão seja feita considerando-se uma variância robusta, tá? Utilizada geralmente a técnica do sanduíche. Tá? E aí eu já criei uma funçãozinha aqui também nas minhas funções, tá? Para facilitar a nossa vida nisso. Tá? E converter esses estimadores e toda essa saída que é razoavelmente até às vezes confusa para um epidemiologista da regressão de Poisson, tá? Eu já vou converter em uma linguagem epidemiológica mais palatável. Então eu vou usar aqui a minha função, essa função foi criada por mim, tá? Quem quiser depois eu passo a função, tá? Não tem... eu preciso primeiro executar ela aqui, tá? Eu fiz até uma forma mais complicadinha, e aqui está uma forma bem resumida, bem a informação que o epidemiologista precisa. Executei minha função, volto aqui e agora ele vai me dar a cola. Né? rp.poisson, opa, é essa que eu quero, essa função aqui do modelo, tá? Bem simples de usar essa função. E oba, agora ele me deu uma saída que epidemiologistas entendem. Reparam, aqui está o valor de B, tá? Que em geral a gente não vai usar. Aqui tem um valor de P, já considerando um teste de Wald, considerando a variância robusta. Tá? E aqui eu tenho o que a gente precisa. Razões de prevalência nessa coluna aqui. Né? Com os seus intervalos de confiança, então eu posso até nem olhar para o meu valor de P e simplesmente interpretar como a gente interpreta a razão de chance, razão de risco, interpretar essa razão de prevalência olhando para os intervalos de confiança. Se o intervalo de confiança, tá, e esse intervalo aqui está configurado para 95%, né, que é o padrão que a gente costuma usar mesmo, se esses intervalos de confiança passam pelo 1, tá, eles são não significativos. Né? A variável é não significativa no modelo. Se não passa pelo 1, ele é significativo. Tá? Então o que a gente vai observar aqui, ó,
é que, à exceção da praexoma, né, que é o número de benefícios de assistência estudantil, tá? Porque olha bem, esse intervalo aqui está passando pelo 1, ele vai de 0,9 a 1,0 alguma coisa, tá? Todas as demais são significativas. Tá? Cuidado quando interpretar a RP de intercepto, obviamente. Né? A RP de intercepto ela vai ser, né, ela não multiplica nada, né? Então o intercepto a gente tem que olhar para esse P aqui se ele é significativo ou não. Mas vamos então olhar aqui, olha, tanto o sexo, tá, quanto a idade, quanto o fato de apenas estudar ou não, quanto a atividade física são significativas para explicar o score de alimentação, né? Então, esse número de benefícios, tá, ela possivelmente seria um confundidor caso a gente entrasse nesse mérito, porque ela não está apresentando significância aqui no meu modelo. Eu também não vou aqui demorar nessa interpretação, né? Porque isso já está ali em outros vídeos, né? Mas, por exemplo, é importante observar que o sexo ele está com o 1 do homem, né? Então percebam que o que ele está me respondendo aqui no modelo é: o fato de ser homem interfere no guia score? No score de alimentação? Bom, primeira resposta, não passa pelo 1, interfere. Como interfere? Quer dizer, o fato de ser homem, 1, aumenta ou diminui o score de alimentação? Ora, se esse intervalo está abaixo do 1, tá? É porque, na verdade, ser homem diminui o score de alimentação. É o que seria o que a gente chamou de fator de proteção, a gente chamaria, né? Mas aqui não se aplica mesmo, né? É muito complicado falar em fator de proteção aqui. Mas o fato de ser homem diminui o score de alimentação, porque a razão de prevalência é significativamente menor que 1. Tá? Em outras palavras, eu poderia dizer que é complicado, né, com a resposta que a gente tem ali, mas vamos dizer que esse valor pontual de razão de prevalência, sabendo que ele é significativo, então a gente poderia afirmar que a alimentação do homem corresponde a apenas 95% de qualidade, se é que a gente poderia dizer assim, da qualidade da alimentação da mulher, tomando a mulher como parâmetro aqui, que é o 1, né, que seria o 100%. Né? Então, a alimentação do homem é 95% somente da mulher, quer dizer, é pior, né? É um score menor do que o da mulher. Tá? Para exoma não convém, e aqui a gente tem a idade, né? E aí a gente percebe que a idade, né, tem uma influência menor, aparentemente, que o sexo, né? Quer dizer, aqui eu fiquei devendo 5% para 1 e aqui eu não cheguei a passar nem 1% sobre o 100% da idade, né? Perceba, aqui, Dani, tem que prestar bastante atenção. Bom, aqui ocupa este de, né? Quer dizer, o fato de ser playboy, né? Só estudar. Tá aumentando, tá melhorando a alimentação, né? Que caberia talvez alguma discussão, não sei se vai ser o caso do teu artigo, porque a nossa pergunta é muito objetiva, né? A gente quer saber do IPAC, né? Mas aqui é só para uma reflexão, né? Mostrando que, ó, quem não trabalha come melhor, né? Tem mais tempo na vida, né? Então, mais uma vez aqui o trabalhador sendo oprimido, inclusive na universidade, né? Mas enfim, o que nos interessa? O que nos interessa é esse aqui. Tá? O que nos interessa é o IPAC. Né? E aí a gente vai ver, olha, o LCL e o UCL, né? Quer dizer, o intervalo de confiança está acima do 1. Né? Então a gente tem uma razão de prevalência aqui significativamente acima do 1, indicando que maiores valores de atividade física implicam em maiores valores de score de alimentação. Para um desavisado, pode parecer assim, se ele começar a comparar essas razões de prevalência, o que seria natural, tá? Ele ia falar assim, nossa, mas
a atividade física está influenciando tão pouquinho, né? Olha só como é que esse número é muito perto de 1, quer dizer, não, parece que não faz diferença nenhuma, tá? Há uma questão fundamental agora, que talvez até implique em refazer essa análise aqui. O que está acontecendo aqui é um problema de escala, tá? Essa influência da atividade física não é nada pequena, pelo contrário, ela é bem importante na alimentação. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar gráficos, que isso aí vai ficar bem mais claro. Mas a questão aqui é um problema de escala. O que acontece é que, por exemplo, por que até a idade ficou com uma RP maior do que o IPAC-T? Tá? A idade, ela está variando aí nos nossos estudantes. Vamos perguntar aqui para ele, ó. Eu vou pedir para ele... Vamos pedir aqui, ó. Olha o... sim, lá no Basic Stats, vou repetir aqui só para não ter que... Basic Stats da idade, né? Ó, a idade varia de 16 anos a 59. Tá aqui o valor mínimo e máximo, amplitude, tá, dessa variável. Quer dizer, ela define a escala dessa variável, né? Quer dizer, ela é uma variável que vai andar de 1 em 1 ano, tá? Então a gente vai ter de 16 a 59 anos. Bom, quando eu faço o Basic Stats para IPAC-T, esse valor mínimo e máximo varia simplesmente de 0 a 1, 2, 3, 4 a 34.398. Percebe por que a razão de prevalência tinha que ficar menor? Tá? Porque senão ia ser um absurdo. Tá? Quer dizer, a amplitude, quer dizer, pouca coisa, pouca atividade física já significa muito aumento no MET-min. Tá? Então, ou a gente lida com isso, e aí, se você reparar, o que eu tive que fazer? Tá? Em geral, a gente mostra a razão de prevalência de 4 dígitos, né? De 4 casas decimais, no máximo. Eu uso 4 casas, a maioria usa 2 casas. Mas se eu mostrasse 2 casas da RP aqui para IPAC-T, ia ficar uma coisa extremamente confusa. 2 casas ia ficar, a RP é 1, sendo que ela varia de 1 a 1. Mas que jossa é essa? Né? Então eu botei em 6 casas aqui para mostrar que sim, tem uma variação. Tá certo? Tem uma variação aqui que está acima do 1 sim. Tá? Mas por que ela não aparece tanto? Por causa da escala. Tá? Porque se a gente jogar lá aquele modelo, ó, por que toda hora ele some? Aqui. Esse modelo aqui, ó, de Poisson, ó, tá? O valor de atividade física propriamente dita, aquele número que pode variar de 0 a 30 mil, ele vai ser potência da razão de prevalência. Imagina se essa razão de prevalência fosse alta. Tá? Eu teria valores de score de alimentação absurdamente altos, inimagináveis. Tá? Então a razão de prevalência ela vai compensar essa falta de escala no modelo. Tá? Essa que é a questão. Então é complicado fazer uma comparação ali naquele modelo olhando apenas para razões de prevalência. Tá? É isso que eu quero alertar. Tá? Porque na maioria, se eu tivesse tudo aqui medido em mesma escala, seria muito simples. Tá? E não é o caso. Tá? Então cuidado ao interpretar essa razão de prevalência. Bom, existe um outro problema nesse modelo aqui, que a Praec soma tem que sair daqui. Tá certo? Algumas medidas de diagnóstico desse modelo ainda, com a Praec soma, tá? Isso aqui. Opa. Tá, eu mostro aqui. Isso não vai também para o artigo, tá? Mas só mostrando, tá? Isso aqui é um gráfico de resíduo, né? O que é norme, né? E ele, quer dizer, o esperado, né, é que os pontos são as observações, a linha é o modelo, né? A gente gostaria que esses pontos ficassem todos em cima dessa linha. Isso é praticamente impossível, né? Mas no estudo epidemiológico. Mas a gente pode observar que existe só um pequeno desvio aqui. Isso aqui visualmente é um bom ajuste de modelo. Para um epidemiologista, eu vou te falar uma coisa, a gente dá pulo de alegria disso aqui, de olhar para isso aqui. Há coisas muito mais terríveis. Tá?
Na tese mesmo eu estou com um problema da modelagem, num dos modelos que ele está simplesmente fazendo um S aqui. Tá? E mesmo assim parece que ele é bom. Tá? Mas, então isso aqui é só para mostrar que tem uma... Quer dizer, isso aqui está explicando, falando assim, ó, olha, o teu método estatístico não é um absurdo para o que você quer responder. É isso que ele está me dizendo aqui. É para ficar tranquilo assim, ó. Pô, ele usou uma análise interessante para a situação dele. Esse outro comando aqui, essa linha aqui, com o if, tá? Ele me faz um teste para verificar a equidispersão. Tá? Lembra lá o que eu falei? Né? Em Poisson, média tem que ser igual à variância. Tá? Que seria então a equidispersão. Se não tiver equidispersão, eu tenho que partir para outros modelos. Tá? Então aqui é confirmando, Poisson serve, tá? E aqui ele me dá um valor P, aqui a interpretação é muito semelhante àquela questão da normalidade. Valores P acima de 0,05 indicam dados equidispersos. Então, o nosso modelo os nossos dados são equidispersos, tá? Então não viola o pressuposto de Poisson. Então a análise por Poisson é boa, quer dizer, essas razões de prevalência são boas, estão seguindo um bom modelo, adequado para a minha situação, e tem a variância robusta, né, dentro disso aí, que é o recomendado para epidemiologistas usar modelo de Poisson, principalmente com valores de prevalência alta, né? Aqui nem se aplica tanto. Enfim, tá? Aqui tem um teste também de normalidade de resíduo que mostra também aderência, ó, tá? Não que isso seja, eu não entendo isso como tão importante, tá? E aqui a gente tem uma simulação, né? Porque o modelo de Poisson não permite o cálculo do coeficiente de determinação. Aquele R2 que a gente avalia em regressão linear, né? Aquele R ao quadrado, né, que mostra o percentual de observações que se ajustam ao modelo, a gente não tem isso para Poisson, mas a gente tem o chamado pseudo R2. Né? Nós temos, na verdade, diversos pseudo R2. Tá? Um deles é o de Nagelkerke, que foi, eu não sei se é assim que se pronuncia, me perdoa, o de Nagelkerke do que eu andei pesquisando seria o mais recomendado. Tá? Ele mostra aqui, né, um ajuste para epidemiologia, fantástico, 16% de ajuste. Isso aqui é o que outro dia, eu não lembro mais onde eu li, o cara falando assim, olha, se você chegar a 30% no estudo epidemiológico, tá, joga na loteria. Tá? Então 30% seria o 100% do epidemiologista. Tá? Porque lembrando, gente, que a gente está observando, a gente não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo com essas pessoas. Porque você vai falar, nossa, mas o professor lá do laboratório chegou num R2, nossa, ele fez um modelo lá, o R2 dele deu 92%, ele ainda estava reclamando, mandando a gente repetir o experimento. Sim, em determinadas situações no laboratório pode ser que 92% seja horrível. Tá? Porque você tem controle de tudo. Então a coisa tem que ser mais determinística lá dentro. Né? Você tem que chegar a um modelo que possa ser quase determinístico. Apesar de ser estocástico, mas ele tem que chegar num R2 alto. Tá? Agora, 92% é inimaginável em epidemiologia. Eu lembro que uma vez eu modelei até fórmulas de estimativa de estatura e peso. Né? Até algo que precisa ser publicado. O pessoal lá da Unifal, já faz tempo que a gente fez essa pesquisa. Bem interessante. Chegamos a modelo para estimativa de estatura e conseguimos R2 acima de 70%. Foi um achado. Né? E fica até a dica aí, mexer com essas fórmulas de estimativa de estatura e peso é algo bem interessante, mas razoavelmente simples, tá? A não ser na coleta de dados, que aí é mais complicado, você tem que ter apoio de hospital. Tá? Mas a análise mesmo é extremamente simples, extremamente útil, né, para efeitos clínicos. Bom, como eu disse, esse modelo aqui, Dani, então esse nosso modelo mod 2, tá vendo? Que eu estou chamando o tempo todo de mod 2, ele jogou tudo que é variável, né? E a gente viu que para a X-soma está sobrando ali. Então eu vou usar agora o método de stepwise. Tá? O método de stepwise, que é um método que ele vai tentar chegar no modelo melhor, né? Mostrando apenas aquilo que realmente é significativo e que deve ficar no modelo. Tá? Com palavras bem claras. Tá? Esse método de stepwise ele tem uma vantagem também, e isso é importante, a gente vai descrever lá no método, tá? Que ele lida de uma forma interessante com a multicolinearidade. Tá? O que é essa multicolinearidade? São variáveis explicativas,
né? Exposições que estão correlacionadas entre si. Tá? E isso pode ser um efeito de confusão, né? E a gente não quer confundidores no nosso modelo, nós queremos checar a atividade física, né? Então, quando eu aplico esse método de stepwise, né, para seleção de variáveis para o modelo, tá? De certa forma eu ainda estou reforçando ainda mais que eu estou tendo um cuidado com efeitos de confundimento. É uma boa técnica para isso. Tá? Então eu vou aplicar esse método de stepwise para fazer esse mod 3, tá? Esse modelo 3 aqui, né? E ele vai me retornar um modelo, tá? Vamos dar o summary dele, né? O summary que é mais confuso, mas percebam que ele já tirou a praxisoma, né? No formato de razões de prevalência. Estão aqui agora todas as minhas razões de prevalência agora são significativas, tá? A gente tinha visto naquele modelo inicial. O que acontece? Geralmente eu gosto de mostrar os dois modelos, né? Então, mas tem gente que não mostra, e pode ser que também no nosso caso aí, Dani, a gente não precise mostrar, mas na legenda, pelo menos de uma tabela dessa, você tem que dizer todas as variáveis que entraram no modelo inicial. Essa praxisoma tem que aparecer em algum momento, tá certo? Então isso aí pode ser um recurso de legenda de tabela mesmo na hora de mostrar essas razões de prevalência aqui, tá? Esse seria o nosso modelo definitivo, tá? Esse é um bom modelo. Então eu posso pegar agora essas RPs aqui, tá? Essas aqui, né? Dessa coluna aqui, jogar lá nesse meu modelo de Poisson, e eu tenho uma equação que prediz score de alimentação. Certo? Isso é interessante, né, desse tipo de equação aqui. Quer dizer, num futuro, eu posso já predizer, né, o quanto que será o score de alimentação de um calouro, tá, em função de conhecer o sexo, a idade, se ele estuda somente trabalha, e o nível de atividade física dele, eu consigo predizer meu score de alimentação, né? Então, essa é legal. Seria interessante, ela está lá no artigo, né? No momento aparece a equaçãozinha preditora que você chega como conclusão. Bom, precisamos saber ainda, a gente ainda está com um problema, quer dizer, essa RP aqui ainda, por problemas de escalas dessas variáveis, elas estão enlouquecidas, né? É difícil saber o que interfere mais, se é o sexo, se é a idade, né? Se é a atividade física. E aí a gente pode apelar para gráficos, tá, Dani? Então eu acho assim que o artigo, esse artigo aqui eu faria da seguinte forma: eu faria uma tabela de estatística descritiva, tá? Uma tabela com esse modelo aqui, com as razões de prevalência, tá? E os gráficos que eu vou mostrar daqui a pouco, tá certo? Então, esse é o cuidado. Isso vai ter que ser discutido. Qual que é a saída que eu pensei nisso aqui também, Dani? Talvez para esse... O que eu poderia fazer para essa RP ser um valor mais fácil de ser lido, com menos casas decimais, tá? Eu poderia, de início, tá, elevar a minha... trabalhar com a minha variável de atividade física dividida por 1000. Tá? Porque aí, olha só, eu teria uma escala, se eu dividisse por 1000, eu teria uma escala de 0 a 30. Muito mais parecida com a de idade, por exemplo. Né? E tornaria tudo um pouco mais, no meu entender, mais fácil de ser comparável. Porém, isso pode dar um rolo danado para quem escreve. Se não tiver a vontade com a aritmética, né, isso pode dar um rolo danado, tá? Mas fica essa opção, tá? Em princípio eu deixei desse jeito, né, que é interpretável, tá? Vamos lá, olha. Vamos fazer agora alguns gráficos que tenta mostrar como que de fato esse monte de coisa que se relaciona, porque esse é um problema também, quer dizer, eu não consigo mais desenhar isso aqui, né? Eu tenho muita dimensão, né? A nossa dimensão, nosso limite de observação de dimensão são 3 dimensões, quer dizer, seria uma variável resposta com 2 apenas
explicativas, né? Seria um gráfico tridimensional e mesmo assim já dá surra em muita gente. Eu não vou conseguir explicar isso aqui num único gráfico, tá? Eu vou ter que realmente segmentar isso aqui, tá? Então olha só, a primeira coisa que eu posso fazer, esse é um gráfico que eu tenho visto que é muito padrão, tá? De estatística, desculpa, de artigos científicos. É esse gráficozinho aqui, olha. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro olhando aqui para o código, né? Eu estou vendo como a guia, o score de guia de alimentação, né? Se comporta em função da atividade física estratificado por sexo. Estratificado, tá? O gráfico está estratificado. O modelo não é estratificado. Minto. É como se eu tivesse um modelo para cada extrato, sim. Tá? Mas baseado já naquele nosso modelo. Nem tanto. Esse gráfico é meio ingrato. Mas enfim, é um jeito que eu tenho visto muita gente apresentar. Olha só o que ele me mostra aqui. Ó. Essa linha é o modelo. Tá? É o comportamento em função do meu modelo. O azul são os pontos observados. Né? Ele faz essa nuvem mesmo, é muita gente. Né? Então eu tenho aqui, ó, no eixo X a atividade física e no eixo Y o score de alimentação. Tá? São dois gráficos. Aqui é o de mulheres, aqui é o de homens. Então, a questão é, olha, o modelo está me dizendo o que aqui? Conforme a atividade física aumenta, o score de alimentação aumenta? Sim, aumenta consideravelmente. Essas linhas têm um ângulo visivelmente importantes. Tá certo? Tá? A diferença entre os sexos? Sim, de certa forma, mas o ângulo é até quase o mesmo. Né? Mas eu poderia dizer aqui que a angulação nas mulheres, né, o ângulo nas mulheres é mais... A linha é mais íngreme do que aqui no outro. Né? Então, quer dizer, nas mulheres a atividade física influencia ainda mais, né, na alimentação do que entre os homens, tá? Isso eu infiro por causa desses ângulos aqui, tá? Bom, se eu fiz com sexo, eu vou ter que fazer com a outra variável categórica, né? Vou ter que estratificar na outra categórica, que é o fato de trabalhar ou não, né? Então, a ocupa este dia. Então, agora que eu tenho aqui, ó, à esquerda são aqueles, tá, que trabalham e aqui os que apenas estudam à direita. Né? Então perceba que agora, muito claramente, entre os que apenas estudam, o efeito da atividade física é mais evidente na alimentação do que entre aqueles que trabalham. Tá certo? Isso tem que ficar bem claro, viu, Dani? Tá? Isso você vai ter que olhar para esse gráfico com calma. Porque isso aqui é um gráfico de 3 dimensões. Tá certo? Bom, agora eu tenho um outro problemão, né? Eu tenho que mostrar guia de alimentação versus versus atividade física por idade. Pô, mas aí eu teria uma infinidade, né? Porque a idade é contínua também. Esse é um problema que a gente tem que ver como é que a gente vai fazer, viu, Dani? A gente pode criar extratos de idade, eu já vi gente fazer isso. Eu apenas fiz aqui mais talvez para você entender um gráfico de superfície de resposta. Tá? Então aqui é um gráfico tridimensional para a gente enxergar essas 3 variáveis quase contínuas, né? Porque a resposta na verdade ela é discreta. Como é que se comporta? Tá? Então aqui eu tenho um eixo crescente da atividade física, aqui eu tenho um eixo crescente da idade e a altura dentro desse cubo é a resposta, é o score de alimentação. Tá? Essa coisa preta aqui nada mais é que um plano. Tá? Ele é um plano. Tá? Ele não se curva. Tá? E ele é o modelo, de certa forma. Tá? Ele é um modelo, tá? Porque eu defini isso aqui na função aqui em cima, usando o nosso modelo ali, o modelo 3, né? O mod 3 ali, que é o modelo sem a prax soma. Tá? Então, esse plano aqui é a nossa função. Tá?
Como é que a gente pode interpretar isso? Eu posso fixar um valor de idade, então dentro de um mesmo valor de idade, tá? Quer dizer, fixar um valor de idade é fazer um corte aqui. Como que a alimentação responde à atividade física conforme ela cresce? Cresce também. Bem como se eu fixar um valor de atividade física e olhar como que conforme aumenta a idade acontece com o score de alimentação, aumenta também. E é importante entender que onde está o meu pico, meus valores mais altos de score de alimentação? Quando tanto um quanto o outro são os mais altos possíveis. Tá lá. Tá? Isso é uma coisa chata de interpretar, tá, Dani? Outra coisa que eu posso interpretar aqui, ó, é que, por mais que eu esteja olhando isso aqui meio torto, né? Mas aquela pergunta lá no início, né, a RP, né, da atividade física estava muito mais baixa da de idade. Isso significa que a atividade física influencia menos? Não, visualmente agora aqui eu vejo que influencia mais. Perceba que, olhando aqui, ó, esse ângulo é muito maior do que esse aqui. Tá? Não é muito maior não, mas é maior. Tá? A gente vê aqui, ó, que o valor mais alto, né, olhando apenas um valor zerado de idade, olhando a atividade física, vai ser mais alto do que zerado em atividade física e aumentando a idade. O problema, Dani, é que esse tipo de gráfico aqui não é bem-vindo em artigo, não. Tá? Então, vai ter que... A gente seria extremamente inovador de colocar um gráfico desse. Tá? Não sei até que ponto que a gente vai agradar tanto. Tá? Uma outra coisa, tá, para concluir agora, Dani, são duas questões. Uma, primeiro, eu falei para você uma tabela apenas de descrição de variáveis. É possível? É, mas nem todo o periódico vai permitir. Tá? Eu coloquei lá no mesmo, compartilhei lá também, no mesmo local de Dropbox lá que eu compartilhei que eu vou compartilhar uma série de material sobre esse vídeo aqui, né? O código de R, etc. Eu compartilhei também um artigo que eu preparei sobre consumo de sal. Esse arquivo, ali eu botei só o arquivo com as tabelas, tá? Só para você olhar a primeira tabela que tem lá, que é uma tabela, deixa eu chamar ele aqui. Tá? Por que acontece? Um problema que muita gente se depara é o seguinte: nossa, eu tenho variáveis categóricas e variáveis contínuas. Tá? Nossa, eu vou ter que fazer uma tabela só para as contínuas e outra só para as categóricas, porque os estimadores são totalmente diferentes. De fato, né? Você viu lá que a gente fez table para categórica, gerou proporções, né? Intervalos de proporções. E para as contínuas e discretas a gente gerou média, mediana, moda e seus intervalos, né? Quando era o caso, intervalo interquartílico. São naturezas de estimadores bastante diferentes. Essas tabelas aqui eu fiz um artigo que vai para ser publicado na JADA, a Journal of American Dietetical Association. É como se fosse o CFN lá dos americanos, né? É a revista, a gente chama JADA, J-A-D-A. Essa revista é comum fazer uma única tabela nessa revista de estatística descritiva e mistura sim os estimadores. Tá? Então olha só, ele faz duas colunas, ó, variável e estimador. Tá? Agora, esses estimadores vão mudar. Então o que acontece? Olha aqui, ó, o consumo per capita de sal em gramas, tá? 6,19. 6,19 o quê? Aí colocou aqui, ó, média com intervalo de confiança de 99,9. Aí vamos pegar aqui uma outra variável. Tamanho da família, né? Tamanho da família é um dado de contagem. Não existe uma família com 3 pessoas e meia. Ou é 3 ou é 4. Então eu não posso usar média de maneira alguma, né? Eu tenho que usar mediana, pelo menos. Tá? Então, olha como é que aqui muda, ó. Dentro da coluna estimadora, mudou. Eu estou avisando aqui, agora eu estou te mostrando mediana. E olha aqui, eu até te falei, né, que eu precisei fazer um intervalo de confiança mediana, deu um trabalho danado, mas eu fiz, ó, de 99,9% para o tamanho da família.
Depois, são variáveis categóricas, né? Aí eu estou avisando aqui, ó, eu estou mostrando N, né? N absoluto, proporção e intervalo de confiança da proporção. Tá? Então, cada linha, a tabela muda também. É como se essa coluna aqui, né, ela mudasse de título a cada linha. Tá? Eu acho esse modelo de tabela formidável. Tá? Agora eu vou te falar. Nunca vi em outro periódico que não fosse na Jada. Tá? Então, tem que olhar lá. No nosso caso, a gente vai tentar primeiro a cadernos, né? Tem que dar uma fuçada lá nas normas e olhar as revistas mais, os números mais recentes e ver se dá para encaixar um negócio desse. Se der, manda, porque lembra que a gente tem limite de número de tabela, né? Então, é algo para ficar, mas tem que ver lá. Se for taxativo que não pode, talvez algum lugar diga que não pode, a gente vai ter que fazer 2 tabelas disso aqui, de descrição. Né? Se ele não falar nada, eu acho que vale a pena arriscar uma tabela semelhante a essa aqui. Respeitados os parâmetros todos lá de normatização próprios da Cadernos. Tá certo? Né? Quer dizer, tamanho de fonte e tal, eu não estou levando isso em consideração. Estou apenas dizendo que o título da coluna muda. Por isso que ele fala aqui, estimador. Qual? Pô, pode ter um monte. Eu vou te avisar. A cada linha eu vou te avisar que estimador é esse. Tá? Gosto muito desse padrão aqui. Então, aqui me poupou 2 tabelas, eu transformei em uma. Né? Não tem mais nada que nos interessa, não. Não. Bom, esse aqui eu vou deixar disponível ali, que eu acho um padrão muito interessante. Esse é um primeiro problema. O outro problema, tá, é o seguinte. Então, eu botei, né, o arquivo da tese aí. Tá? Esses gráficos aqui, esse aqui é um problemão, tá? Não tem, ainda não sei se vale. Eu acho que, não sei, eu sou mais abusado. Eu tentaria mandar para cadernos isso aqui, tá? Para seguir o padrão, porque esses outros explicam muito bem, tá? Esses aqui explicam muita coisa, né? Porque qual que está sendo a intenção desses gráficos aqui, Dani, que eu estou achando eles fundamentais? Explicar que aquela RP que aparece lá do modelo para atividade física não é tão baixa quanto parece. Né? Esse não tão baixa porque mostra ângulos importantes, mesmo dentro dos extratos. Tá? Essa questão aqui, aquela RP está mentirosa, né? Aquela razão de prevalência. Então os gráficos dariam uma ilustração mostrando, não, ó, influencia sim. No nosso, influencia sim. E é importante mostrar isso. Existe uma alternativa para esse gráfico aqui, que eu gosto mais, para falar a verdade. Tá? Esse gráfico ainda dá para melhorar, né? Se ocupa este dia apenas de exemplo, né? Isso tem que mudar a guia ESC. Isso aqui foi só para poder dar uma primeira olhada, tá? Esses gráficos precisam ser melhorados. Em termos de apresentação, né? Mas tem um modelo de gráfico que eu estou usando para a tese que eu gosto muito. Só que ele tem 2 problemas, tá? Um primeiro problema é que ele... eu nunca vi esse gráfico exibido em periódico nenhum. Pode ser que exista, tá? Mas eu nunca vi. Tá? O segundo problema é que ele quase que inevitavelmente usa cores. E aí, então a primeira coisa que tem que ver é se a Cadernos de Saúde Pública permite envio de gráficos ou figuras em cores. Tá? Porque tem periódico que aceita, você tem que justificar o porquê. Tem algumas que até aceitam, desde que você pague uma taxa extra. E aí nós não vamos fazer isso. Provavelmente não. Quer dizer, é bom saber o preço, porque eu acho esse gráfico aqui muito bom. Tá? Uma outra alternativa seria, ao invés de cores, usar pontos e bolinhas e linha tracejada e contínua. Né? Eu não sei, eu acho que você poderia tornar extremamente confuso. Com a cor ele é formidável, tá? Porque imagina aqui, ó, esse gráfico é de IMC por idade e sexo, né? Estratificado por sexo, tá? A gente poderia ter aqui o guia, o score de alimentação, a atividade física, tá? E aqui sexo e depois a ocupa SD, tá? E aí
O que acontece? Qual é a vantagem desse gráfico também? Ele mostra, né, em que intervalos, aqui no caso é da idade, aqui no nosso seria atividade física, em que intervalos existe de fato uma diferença entre sexo e outra que não. Né? Por exemplo, esse gráfico aqui, ó, tá vendo que porque essa parte cinza sombreada são os intervalos de confiança do modelo. Tá? O modelo também tem intervalo de confiança, né? Os coeficientes têm, né? Então ele está mostrando que aqui, ó, nessa faixa de idade, ó, os intervalos se tocam. Ó. Ou seja, né, olhando para esse gráfico mesmo aqui, o IMC não varia na idade de 35 a 50 anos entre os sexos. Quer dizer, entre 35 e 50 anos, não importa o sexo, o IMC tende a ser igual. Né? Acima de 50 anos, claramente o IMC de homens é maior do que de mulheres. Na faixa etária entre aproximadamente 20 e 35 anos, claramente o IMC é maior entre homens do que em mulheres. Esse gráfico permite muita coisa. Claramente acima dos 50 anos, tá? A idade influencia muito mais no IMC entre homens do que entre mulheres, porque o ângulo aqui, ó, tá bem mais suave, aqui ele dá essa guinada. Percebe quanta coisa que um gráfico desse mostra? Tá? Eu acho que ele mostra muito mais do que esse, embora esse seja mais padrão, né? Vamos dizer assim. Tá? Isso aqui transformar em preto e branco é mole, não vai perder nada, né? E apenas alguns ajustes de títulos aqui de... Enfim, então precisamos tomar algumas decisões ainda, tá? Mas o fato é que a nossa modelagem está mostrando que tem que ter cuidado, de novo, né? Cuidado com aquela RP. Tá? O nosso modelo, ele chega na hora da gente concluir a nossa pergunta inicial. Afinal, né? Vamos chegar agora à conclusão final disso tudo. Afinal, a atividade física influencia, né, na alimentação de estudantes, né, da UFLA? Influencia. Como que influencia? Claramente influencia, de tal forma que conforme a atividade física é aumentada, tá, a alimentação também tende a ser melhor. Tá certo? Vamos ficar por aqui, né? Dani, a gente vai conversar bastante sobre isso. E a qualquer outra pessoa aí que esteja assistindo isso aí, espero que tire algumas dúvidas, né? É essa coisa que eu estou tentando fazer, o encontro entre a estatística e a epidemiologia. Por incrível que pareça, na maioria das vezes elas estão muito desencontradas. Não que elas como ciências não conversem, mas os cientistas de cada uma conversam um pouco. Um não entende o outro muitas das vezes. Então eu estou aqui, né, tentando entender um pouquinho de epidemiologia, um pouquinho de estatística para servir de caminho entre esses dois. Esse tem sido o meu desafio. Né? Espero que tenha ajudado em alguma coisa aí. Dani, beijo, bom trabalho e a gente conversa sobre isso. Ficou bem maior do que eu imaginava. Um abraço.